Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a oportunidade da gente estar aqui apresentando o trabalho, compartilhando com vocês o resultado desse estudo. E, como o Marcondes já disse, né, o universo da comunicação, ele está muito ligado aí ao universo das marcas, principalmente nas questões das relações de consumo. E, assim, muito rapidamente, as marcas, elas nasceram há 5.000 anos atrás, inicialmente como um elemento de identificação de origem. E isso é um modelo que vem lá dos mercados não competitivos, muitas das vezes quando nós temos um monopólio, tudo isso. Só que na evolução dos tempos, esses mercados foram gradativamente se tornando mais competitivos e a marca teve que acompanhar essa evolução. Num segundo momento, ela se tornou o quê? Um elemento de convencimento. Ela não identificava mais a origem, né? Como se fossem os brasões e tudo isso, mas sim um elemento de convencimento, quando o marketing nasceu e nós íamos tentar convencer o consumidor a comprar o meu produto e não o produto da concorrência. Só que, mais uma vez, na evolução do mercado, o que nós temos hoje? Nós temos os mercados altamente competitivos e globalizados. E nesse processo, a marca não bastava ela ser mais um elemento de convencimento. Ela foi se tornando, e é o que ela é hoje, um canal de comunicação com o consumidor. Ela, na verdade, ela é a interface da empresa com o consumidor. Ela transmite não mais apenas uma identidade visual que vai identificar um produto, né, diferenciar um produto do outro. Ela vai transmitir o quê? A cultura, o valor, todos os objetivos, os propósitos daquela empresa, daquele produto. Então, essa mudança do papel da marca, ela foi agregando valor e importância a esse elemento, como um canal de comunicação muito importante para a empresa, né, para o produto. E o que acontece? Esse consumidor, ele também foi evoluindo ao longo do tempo com o seu nível de exigência. Uma vez que os produtos hoje são altamente parecidos, quase que uma comoditização do mercado. Se eu fabrico caneta, a empresa do Marcondes vai fabricar uma caneta igual. Se eu vendo um serviço, a empresa dele pode vender um serviço igual. Então, o que vai diferenciar isso tudo é a questão do intangível, porque o produto, fisicamente falando, ou o serviço, eles são muito similares. Então, nessa virtualização que a gente vê da economia hoje em dia, desse processo, a marca se torna um elemento muito importante nessa comunicação, no se mostrar, na empresa se mostrar para a sociedade. Então, a marca hoje, ela agregando esses fatores que eu falei, intangíveis, ela vai comunicar não só o que a empresa produz, mas o que a empresa pensa. Então, quando se fala em produto ecológico, você lembra o quê? De Natura. Quando você fala de motocicleta, você fala o quê? De Harley Davidson. Ela vai criando uma cultura, quase que uma religião para aquele consumidor que escolheu e gostou daquele produto, né? Então, é importante que a gente comece a ver a marca não mais meramente como um elemento, um logotipo de identificação, mas como um ativo estratégico. Por quê? Porque essa comunicação eficaz que a marca faz, ela vai garantir a fidelização do seu cliente. E, por conseguinte, ela vai se tornar o quê? Um elemento de geração de receitas, de capitalização de ativos para aquela empresa e, consequentemente, de sustentabilidade para essa empresa no futuro. Então, tratar a marca hoje não mais meramente como um elemento de marketing, e sim como um ativo, um patrimônio da empresa, é uma questão fundamental para a economia que a gente está vivendo, para essa economia virtualizada e para esse mercado globalizado que a gente está vivenciando, né? Bom, e aí então eu vou levantar uma questão que é uma mera pergunta. Qual o valor da sua marca? Para que cada um reflita sobre isso.
quando a gente faz essa pergunta, muitos vão pensar em valor como uma medida numérica, uma medida monetária. Vão pensar no SUA dentro de uma perspectiva o quê? Patrimonial, aquilo que é meu, é de minha propriedade. Mas se a gente olhar para uma outra vertente, o valor, ele também não pode ser uma questão de importância. Eu não preciso ter uma medida monetária para dar valor a alguma coisa, para gostar de alguma coisa. Da mesma forma que o SUA não necessariamente pode ser meu, mas é meu no sentido de escolha. Meu no sentido de propriedade ele não é, mas é meu no sentido de escolha. Então, quando eu falei da Natura, a Natura não é minha, mas é a marca que eu vou escolher para usar. E da mesma forma, dentro dessas duas visões, é feita a avaliação das marcas. As marcas elas podem ser avaliadas por uma perspectiva interna da empresa, visando o que? É uma medida monetária do seu patrimônio, é uma medida quantitativa, objetiva quantitativa, e elas podem também ser avaliadas por uma perspectiva externa, perspectiva do consumidor, no sentido de o quanto que aquilo é importante para mim, do quanto que aquilo agrega de valor ao produto, o quanto que aquilo atende às minhas necessidades, ou seja, é uma medida qualitativa, né? É uma medida, uma avaliação subjetiva. E aí vocês vão perguntar, tá, mas essas avaliações então elas são excludentes? Não, muito pelo contrário. Essas avaliações elas são interdependentes. Então, tratar a marca dentro de uma comunicação eficaz, já que a gente está falando aqui do tema de comunicação, para que o cliente perceba aquilo como um elemento de valor, é fundamental para, numa relação, né, de causa e consequência, trazer receitas para a empresa e garantir capitalização de ativos. Porque hoje em dia, esse consumidor, ele questiona muito o que a marca comunica, o que a empresa entrega e o que eu percebo. E tem que haver uma sequência, eu brinco que é o CEP, comunicação, entrega e percepção. O que o consumidor percebe é que vai gerar essa avaliação positiva dele em relação à marca. Bom, já subiu a plaquinha ali, então eu vou passar um pouquinho só sobre a questão que o Marcondes já citou, das normas internacionais. Elas hoje exigem que se faça algumas evidenciações no balanço. Só que nós temos uma dificuldade, que nós temos uma gama enorme de metodologias e de provedores de avaliação de marcas. Isso gera resultados totalmente diferentes, porque para cada tipo de avaliação eu vou ter um resultado. Se eu quero para avaliar para venda, para uma fusão, até mesmo para uma extinção, cada tipo de avaliação tem um resultado diferente. Isso gera uma insegurança, uma impossibilidade do lançamento desses valores na contabilidade. Mas a gente tem uma normativa que nos exige fazer essa evidenciação em certas situações. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada e trabalhada, que é o que a gente discute um pouco no livro. Como atender a uma obrigatoriedade sem uma metodologia, sem um modelo matemático que considere todas essas variáveis internas e externas, todas essas percepções. Tá? Bom, a gente vê aqui no slide que nós temos uma variedade muito grande de empresas e tipos e propósitos de avaliação. A outra questão, que a gente já adiantou também o assunto, é a diferença que nós temos dos valores econômicos, que são os valores de mercado, e os valores contabilizados. Então, quando a gente ouve que uma marca vale tanto, isso não significa que ela esteja evidenciada no balanço. É claro que o balanço não é o único instrumento de avaliação de uma empresa, de valuation, mas ele é um instrumento de comunicação da empresa com a sociedade, com os seus stakeholders. Aqui nós vemos os números, são referentes à avaliação de 2011 das 31 marcas brasileiras que foram citadas nos rankings dessas 3 grandes consultorias internacionais, que é a Brand Finance, a Interbrand e a Millward Brown. E os montantes que estão ali são em milhões de dólares, né? São em dólares, desculpa.
E aqui embaixo nós vemos o que estão, o mínimo dos valores que estão contabilizados nos balanços dessas empresas. Então nós vemos aí o tamanho do problema que a gente tem para tentar aproximar essa avaliação, para tentar aproximar esses números. Em 2010 foi lançada uma norma ISO 10668, que traz uma proposição de metodologia para tentar introduzir no modelo todas essas variáveis internas e externas para que se tente chegar num consenso, numa avaliação que seja aceita por todos. É claro que nunca vai se chegar num número exato, porque isso não é objetivo, mas tentar pelo menos minimizar essa subjetividade que hoje existe dentro da avaliação das marcas. Cada empresa também, vocês veem que elas têm números diferentes, porque cada empresa também tem uma metodologia própria diferente. Algumas consideram certas variáveis, outras não. Quando as mesmas variáveis são utilizadas, elas têm pesos e ponderamentos diferentes. Então, tudo isso é uma dificuldade que precisa ser tratada para que a gente possa, então, em algum momento, chegar e garantir com um mínimo de confiabilidade ou de proximidade a um valor das marcas. Porque quando a gente avalia um bem tangível, por exemplo, um prédio, pode-se ter 3 avaliações diferentes, mas são 3 avaliações próximas, que estão baseadas, estão pautadas num mercado que existe para um prédio dessa natureza. Mas as marcas não, elas são únicas, elas são exclusivas. Só existe uma marca Coca-Cola, não existe outra Coca-Cola para que eu possa comparar. Então, essa exclusividade também é um fator de dificuldade para que a gente possa ter um mercado que dê essa avaliação das marcas. Então, assim, eu vou passar a palavra de volta para o Marcondes, porque já estamos no nosso tempo, para ele poder falar sobre o case da Andersen Consult.